Estudantes da Universidade Federal de São Paulo, e na nossa videoaula de hoje a gente vai usar então essa library Likert, né? Lembra, se você tem que fazer, colocar, se você não instalou essa library, você tem que usar o install package, né? E botar aqui Likert, tá? Likert, que é um pacote, né? No meu caso, eu já tenho instalado, né? Então eu não vou fazer isso, tá? Só vou carregar a library, né? Carregando a library aqui. Mas se você quiser saber o que essa library faz, né? Você bota interrogação Likert, né? E vai te mostrar aqui o que ela faz. Ela faz estatísticas, né, sobre um conjunto de itens. Likert itens são aqueles itens das respostas. No caso ali, as respostas são aquelas pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3. Cada uma pergunta é um item Likert, né? Bom, muito bem. Então o que ele faz é que ele vai receber aqui os itens, né? E vai criar, né? Ele vai fazer essa transformação. Então vamos mostrar como é que faz isso, né? Então a primeira coisa aqui, né, só para relembrando, a gente tem um data frame, né? E que é esse data frame aqui. Tem os números, né? São 5 alunos que responderam aqui. Os alunos 1, 2, 3, 4, 5, né? Cada aluno respondeu 3 questões. E a gente transformou aqui essas questões em escala Likert, né? De 1 a 5. Aí o que a gente faz? A gente pega para cada coluna do data frame, né? Eu vou transformar em um fator. Vou transformar um fator, a coluna, com os níveis 1, 2, 3, 4, 5, porque 1, 2, 3, 4, 5 aqui, entre aspas, porque esses níveis aqui que eu estou nomeando agora, que correspondem aos números, né? Ele vai ser usado aqui no gráfico que eu vou criar. E vou ordenar, ou seja, 1 é menor que 2, que é menor que 3, que é menor que 4, menor que 5, né? Então, eu faço isso aqui para a primeira coluna, para a segunda coluna, para a terceira coluna. Vamos ver como é que ficou a estrutura do data frame, né? Ó, a estrutura do data frame aqui é um fator, né? O Q1 é um fator ordenado, 5 níveis, né? Que sendo 1 menor que 2, menor que 3, menor que 4, menor que 5, né? E dessa forma, né? Bom, então agora a gente vai criar uma variável aqui, resultado, que a gente vai usar a função Likert para o data frame. Então vamos fazer isso aqui, só para ver o que é esse resultado. Olha só, ele calcula o percentual. Então ele calcula para a questão 1, né? Então, por exemplo, o item 1, né, ele tem assim 40%, né, das respostas, item 2, 20%, né, 60%. 80%, 100%. Então ele faz de 0 a 100 aqui, e uma vez que ele faz esse resultado dessa forma, aí eu uso a função, eu ploto essa função, ploto essa matrizinha aqui, né? Então quando você plota o resultado, né? Então vamos plotar. Deixa eu ver se aparece esse zoom aqui, né? O que eu estou fazendo aqui? Você vê que as respostas 1, 2, 3, 4, 5. O que era um mesmo? Um era o nosso discordo totalmente, né? 2 era o discordo, né? Deixa eu só conferir aqui para ver se eu não estou enganando vocês, né? Falando besteira, né? Que foi como é que a gente convencionou aqui. É isso mesmo. Um era o discordo totalmente, né? Então vamos aqui, né? Aqui assim, né? Um é o discordo totalmente, né? Está representado aqui, né? 2 discordo, que é aqui. 3 neutro. 4 concordo. 5 concordo totalmente, né? Então, assim, nessas respostas, assim, você vê assim, né? Que para a primeira pergunta aqui, né? A gente vê que 60% dos alunos, o pessoal que está desse lado aqui, discorda ou discorda totalmente, né? A primeira questão era qual é o melhor clube do mundo, né? É uma coisa assim, né? Aí 60% discorda totalmente que é o Corinthians e 40% concorda totalmente com o Corinthians. Não tem ninguém neutro aqui, né? Na outra pergunta, ali a questão 2 que eu tinha feito, era a questão ali da cookie, né? Se era a melhor cadela do mundo, né? Para o meu desespero aqui, a gente tem que 60% entre você tem 40% aqui que discordam e 20% aqui neutro, né? 40 mais 20, 60% total aqui, né? Enquanto que 20% aqui concorda totalmente que é a melhor cadela do mundo, né? Enfim, então tem essas perguntas aqui, tem essas respostas na escala Likert, né? Deixa eu só continuar aqui. Bom, então
a gente fez esse data frame aqui na escala Likert, né? Olha só, né, tem um jeito simplificado. Às vezes você tem uma pergunta, né, quando é uma sessão, eu só tinha 3 perguntas, mas podia ter umas 20 perguntas, né? Mas de repente você não está com a paciência de colocar aqui cada uma das colunas do data frame e transformar num factor, né? Isso, funciona também, isso eu descobri por tentativa e erro, né? Se você simplesmente transformar a primeira, se você transformar a primeira como factor, né? E quando você for aplicar, deixa eu só ver, ah não, desculpa, deixa eu só que aqui é Q1, né? Não é question 1, né? Q1, né? Tá, então aqui é Q1 também, né? Q1. Então se você só transformar assim, né? E você usar o Likert, né? Ele plota também da mesma forma, né? Então se você estiver meio preguiçoso, não quiser colocar aqui, eu aconselho você colocar para cada uma das colunas ali para não dar erro aqui assim, tá bom? Então essa é a segunda forma, né, de fazer isso. Bom, tem uma terceira forma, assim, digamos que você tenha tido um data frame, né, totalmente composto aqui, ó, vamos chamar esse data frame 2, né, esse data frame 2 aqui, ó, deixa eu mostrar. Se você, desculpa aqui, se você tivesse colocado, em vez de concordo totalmente, se você tivesse colocado DT, discordo totalmente, D, discordo, né, C, concordo, né? E fazendo desta forma, né? Você poderia ter um data frame aqui todo com como acho que eu posso falar, com caracteres, né? Mas mesmo assim, quando você usar um fator, você vai usar um fator dentro desses caracteres, né? DT, discordo totalmente, discordo, neutro, concordo, concordo totalmente. Você poderia também usar o Likert da mesma forma aqui, e quando você plotasse, era a mesma coisa, a única diferença que iria aparecer aqui embaixo nas suas respostas, né? Discordo totalmente, discordo, neutro, concordo e concordo totalmente, né? Bom, então o que eu quis mostrar aqui, assim, rapidamente nessa videoaula, né? O comando mesmo aqui da escala Likert olha, essa linha de código, é uma linha de código, né? Depois que você chama o pacote, é essa linha de código que vai fazer. Por quê? Essas outras linhas de código aqui, elas simplesmente estão transformando as colunas do seu data frame em fatores. Feito isso aqui, usa o result é uma variável, né? Que usa a função Likert, né? Você poderia chamar do que você quisesse aqui, e você plota o resultado, né? E plotando aparece nesse. Eles chamam isso aqui de gráfico de barras empilhado, né? Em inglês é Diverging Stacked Bar, né? Uma coisa assim, né? Tá? E que é muito fácil a visualização. Você bate o olho aqui e você entende, né? Enfim, né? A, as respostas, né? Então imagina se tiver um questionário aqui que tivesse 10 questões e 500 alunos respondendo, né? Ou 500 respondentes. É a mesma coisa, o mesmo procedimento que a gente fez aqui para 3 questões, 5 alunos, né? Não vai mudar nada, vai mudar só o data frame, que vai ser um data frame maior, tá bom? Então é isso aí, pessoal.